Abra sua Bíblia comigo, meu querido, em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Versículo 1. 1 Samuel 22. Primeira Samuel 22. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulam. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Queridos, preste atenção aqui. Existem momentos da nossa vida, não sei se alguém já viveu isso, eu já posso dizer para você que eu nunca duvidei daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Nunca duvidei. No entanto, há 24 anos atrás, quando saí da minha terra e vim para cá, eu vim só debaixo de uma palavra. Eu não vim debaixo de uma profecia. Eu vim debaixo de uma palavra, de uma criança de 6 anos de idade. Mas ali eu comecei a entender o que Deus tinha para mim. Então, por isso, eu nunca, no meu coração da bispa, passou, ou deixamos o diabo lançar uma seta no nosso coração, do que Deus tinha para fazer. E ainda, cremos que o Senhor tem muito a realizar. Mas chega um momento da nossa vida, às vezes bate uma dúvida dentro de você, que a pergunta que pode surgir dentro de você, ou na sua mente, ou no seu coração, é como se você dissesse: o que Deus tem ainda para a minha vida? O que Deus tem para realizar? Porque a realidade que você está vivendo hoje, o seu dia após dia, não está dizendo nada de bom. Não está dizendo para você o que vai acontecer. Se algo novo está para acontecer, algo bom está para vir. Eu posso dizer para vocês que tentar imaginar, isso não está na Bíblia, mas eu posso tentar imaginar que, quem sabe, no coração de Davi não passou esses momentos da vida dele, esta dúvida. A mesma dúvida que Davi possa ter tido: o que é que Deus tem ainda para a minha vida? Qual é o futuro será que tem para mim? Porque muitas vezes o futuro, o futuro para mim e para você está desconhecido. Nós cremos que Deus tem algo bom para amanhã, sim ou não? Quem crê aqui? Esse amém. Mas quando nós perguntamos para uma pessoa, como é que você enxerga o teu futuro? Alguns não enxergam mais um amanhã como algo bom. Muitas pessoas, eles tentam imaginar o amanhã pelo que ele está vivendo agora. E geralmente essas perguntas, o que Deus tem para a minha vida ainda, ou o que ainda Deus tem para mim, não acontece nos momentos que nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Geralmente essas perguntas, o que Deus ainda tem para fazer, será que Deus tem algo para realizar ainda? Porque eu só estou passando problemas, eu só vejo dificuldade. É quando nós estamos passando por um momento que todo o cenário que possamos estar vivendo, o que nos mostra está tudo desfavorável. Não há nada que possa dizer: o teu amanhã vai ser melhor do que hoje.
Essa pergunta não surge quando está tudo bem para uma pessoa. Essa pergunta surge quando não está tudo bem. Quando estamos passando por uma luta. E até mesmo uma perseguição em alguma área da nossa vida. Eu tenho certeza que alguns aqui já sofreram perseguição por alguma coisa. Perseguição às vezes está dentro da família. E Davi nós estamos vendo aqui nesse 1 Samuel 22, nós estamos vendo que Davi, ele preferiu se refugiar, se esconder, do que enfrentar a ira do rei Saul. Que como diz lá em 1 Samuel 17, se não me engano no versículo 12, vai dizer que Saul, que seu pai já era bem idoso, nos tempos de Saul. Então você veja que Davi, ele carregava algo sobre a vida dele, que eu já vou te dizer o que é. Então Davi, ele está se escondendo, refugiando, porque as coisas não estão boas para ele. Esse momento de se refugiar que Davi estava não é covardia, não é fugindo de uma situação. O que eu aprendo, começando neste versículo, é que existem momentos que estamos passando, a melhor coisa que eu e você temos que fazer é ficar em silêncio. É não ficar falando para ninguém, não é ficar contando para ninguém o cenário que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, ou ficar perguntando para alguém, será que Deus tem algo para fazer na minha vida? Não, o momento é como Davi fez. Davi foi se refugiar dentro de uma caverna. Pensa num negócio desse, irmãos. O homem queria sumir, ficar livre. Por que Davi estava se refugiando, estava sumindo da frente de Saul? Queridos, Davi tinha uma coisa que eu não sei se você já enfrentou, que ele carregava sobre a sua vida, que dentro da casa do pai dele, ele não era uma pessoa desconsiderada, ele não era considerado alguém que era da família. Era uma pessoa rejeitada pela família. No entanto que os seus irmãos nem olhavam ele como irmão. Então Davi é alguém que, enquanto ele estava atrás das malhadas, ninguém se preocupava com ele. Ninguém olhava para Davi. Mas a vida de Davi vai começar a mudar. Vai começar a dar certo. Algo vai acontecer inesperado na vida de Davi. E como Davi, de repente, antes Davi cuidando das malhadas, ovelhas malhadas do pai, por que cuidando das ovelhas malhadas do pai? Porque eram ovelhas que ninguém queria cuidar. Ninguém queria cuidar. Então vamos dizer que jogaram Davi em um lugar que ninguém queria estar, muito menos seus irmãos. Então jogaram Davi porque dizendo assim, bom, aquele lugar é ruim, então fica para ele. Então tudo que era pior ficava para Davi. E Davi era alguém que a família não fazia questão de ele estar sentado na mesa. Só que vai acontecer algo muito interessante, que Deus vai avisar Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu já me provi de um rei, porque o rei Saul já era, o rei Saul, Deus já tinha rejeitado. Agora veja, quantos já não conhecem essa história? Quando o profeta Samuel ele chega na casa do pai de Davi, já está todo mundo esperando. Então quer dizer, alguém foi na frente avisar, olha, prepara a casa aí, que o profeta está chegando. Então quando o profeta ele ia na casa de alguém, a primeira pergunta que eles faziam, como fizeram para Samuel, você vai estar vindo em paz? Ou aconteceu alguma coisa, ou vem trazer alguma revelação de juízo? E ele estava vindo por ordem de Deus, para ali levantar o futuro rei de Israel, que ia substituir Saul. E aonde estava Davi? Davi estava no campo. É interessante que quando Deus ele fala para Samuel ir à casa de Jessé, Samuel fala para o Senhor, mas como será isso? Deus está falando, eu vou fazer, já providenciei, e ainda ele pergunta, como que vai ser?
Olha o que acontece muitas vezes com você. Deus já disse que vai fazer, Ele disse que já está tudo pronto, e ainda você pergunta, como que vai ser? Tem coisas que Deus já preparou para você antes de você pensar, e você fica questionando Deus como Ele vai fazer. Deus não precisa fazer isso, Deus não precisa dar explicação para mim e para você o que Ele vai fazer. Então, quando o profeta chega na casa dele, bom, resumindo, passaram-se todos e cadê Davi? E mandam chamar Davi. Mandam chamar Davi. Ele estava no campo. O profeta podia ir direto no campo, mas não foi no campo, porque Deus queria que ele fosse ungido na frente dos seus irmãos. Como que Davi chegaria para os seus irmãos e para o seu pai e dizia: olha, o profeta foi lá no campo e derramou óleo sobre minha cabeça, agora eu sou futuro rei? Ninguém acreditaria. Então tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que tem que ser na frente de todos. Você não entendeu? A humilhação você passou na frente de todos, e a exaltação de Deus vai fazer questão que seja na frente de muita gente, para que Ele veja, que todos vejam que o Senhor é na tua vida. Para que aquelas perguntas que você faz todos os dias, será que Deus tem algo para mim ainda? Daí para frente nós vamos ver. É interessante, só para nós abrir um parênteses aqui, que Deus lhe chamou um pouquinho a atenção do profeta Samuel, porque o profeta Samuel, ele queria um dos irmãos de Davi, porque ele era alto, muito parecido, porque era muito parecido com o rei Saul. Então ele escolheu alguém que poderia ser realmente igual ou muito parecido com o rei Saul. E Deus falou assim: não é esse não, eu não quero este. Eu, o Senhor, não vejo o externo, eu, o Senhor, vejo o coração. E quantas vezes no seu coração, no nosso coração, pode acontecer duas coisas. Ou nós podemos estar com saudade. Saudade são sentimentos que nos fazem bem. Fala assim comigo: saudade. São sentimentos que nos fazem bem. Agora tem gente que vive de nostalgia, de coisas que fizeram mal um dia para a tua vida e você fica lembrando ainda. E você quer coisas do passado que já acabou, que Deus já tirou de você, e você quer arrumar algo que seja parecido com o que você viveu. O que Deus vai fazer para você não é o que te fez sofrer lá atrás, é novo. Vou falar de novo. Para de viver de nostalgia, para de viver de coisas que já se foram, porque profeta Samuel queria alguém igual, e Deus não tinha mais igual. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, para de olhar para o ontem. Deus tem algo já preparado para você. Fala assim para ele que vai ser muito melhor do que você já viveu na sua história. Muito melhor. E muitos querem que algo se repete. Deus não é assim. Bom, Davi era uma pessoa que nós podemos dizer que, se dependesse da sua família, ele ia ser alguém que ia sofrer de baixa autoestima. Porque o que ele vivia dentro da sua casa, se dependesse de alguém, Davi nunca ia chegar aonde Deus tinha para ele. Que é um exemplo que Davi sofria dentro de casa rejeição. Ele fala no Salmo 27, verso 10, ele fala assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, mas o Senhor me acolhe. Pode todos me rejeitar em casa, pode todos da minha família me deixar, mas eu tenho um Deus que me acolhe todos os dias. Então você veja aqui que alguém era uma pessoa que era rejeitado pela casa. Número 2, por quê? Porque não chamaram ele para sentar na mesa. E na cultura hebraica, quem não era chamado para sentar na mesa era desonra. Então, para eles, desonrar Davi, para eles não fazia falta, não fazia diferença. Só que Deus falou assim: ninguém senta na mesa enquanto Davi não chega. Todos aqueles que desonraram Davi por todos os seus 17 anos de vida, iam ter que agora esperar Davi sentar na mesa para eles poderem sentar. Olha como é que Deus ele trabalha. Por isso que não precisa da sua ajuda, não precisa você agir com as suas mãos. Quando Deus ele resolve honrar alguém,
meu irmão, Ele faz com que todos aqueles que não deram valor para você, o Senhor vai dizer assim: eu sempre olhei para você e olhei você como alguém que seria rei. É interessante que na genealogia de Cristo, onde está Davi, diz que Davi, ele era rei, nasceu rei. Então, é interessante que nessa genealogia de Cristo, dá a impressão que quando no Evangelho fala dele, é como se alguém já tinha nascido com uma unção de rei, já foi preparado por Deus. Então existe algo na minha vida, na sua vida, que nós nem sabemos o que Deus tem, mas ficamos perguntando na hora da prova, na hora da luta, o que Deus ainda tem para a minha vida. Levanta a sua mão e fala assim: o Senhor já preparou o meu amanhã. Aleluia. Davi, ele pode ter sido rejeitado por todos, mas fala comigo assim: mas não pelo Senhor. Você pode ficar sozinho, irmão. Podem todos te deixar no momento mais desafiador da tua vida, mas o Senhor não te deixa. E nós podemos ver aqui que Davi era alguém que podia ser alguém que pudesse sofrer de baixa autoestima. Você quer saber alguém que tem baixa autoestima? Número 1, é aquela pessoa que sempre quer encontrar um culpado para os seus problemas ou seus erros. Uma pessoa que está com baixa autoestima, ela sempre quer culpar alguém pelo que ela está vivendo. Número 2, tem timidez em excesso. Número 3, busca constantemente em rede social, através das pessoas, uma coisa que muitos fazem: elogio e reconhecimento de alguém. Está vendo? Ninguém foi capaz de dizer: olha. Tem gente que necessita colocar uma foto na internet para que alguém comente. Tem razão. Você é maravilhoso. Olha, você é o cara mais bonito da terra. Nunca existiu alguém mais belo do que tu. Existem pessoas que necessitam de elogio e essas pessoas sofrem de baixa autoestima. Eu não sei porque Deus está me levando nesta linha aqui. Pessoas que têm baixa autoestima, escute, ela não confia nela, ela não acredita nela mesma, ela não crê que Deus tem algo na vida dela mesma. Você se encaixa nisso? Eu te dei alguns exemplos que uma pessoa que sofre de baixa autoestima são pessoas que têm medo de, em hall de amigos, ser rejeitada por alguém, ficar sozinha. Então ela faz qualquer coisa para ser aceita. Você não precisa disso. O que você precisa é crer que o Senhor está com você. E você não precisa se expor para que você seja aceito. E Davi, nós não vamos ver isto. Agora veja, muitas vezes quando o Senhor nos dá uma promessa, nos entrega uma promessa, esperamos que aconteça de tal jeito, sim ou não? Deus vai falar para você aqui hoje assim, fala assim para você: olha, Deus vai te entregar uma vitória grande. Você vai... quem mora de aluguel aqui? Quem mora de aluguel? Fala assim: Deus vai entregar uma casa para mim. Nossa, meu Deus. Vamos falar de novo? Deus vai entregar uma casa para mim. Então você veja, poxa vida, foi liberada uma promessa na igreja que o Senhor vai entregar uma casa. Então o que nós esperamos? Bom, amanhã vou lá no pastor Silvio, lá na Saval de Imóveis, e vou chegar para ele assim: pastor, eu quero comprar uma casa. E de repente, não é da maneira que você esperava que vai acontecer.
Geralmente acontece isso comigo, com você. Nós estamos esperando algo de Deus acontecer na nossa vida, mas Deus trabalha de outra maneira. Davi pensou, bom, fui ungido rei, então logo eu vou sentar no trono. Não foi assim não. Não foi desse jeito não. Deus precisava amadurecer Davi. Deus precisava preparar Davi para poder sentar naquele lugar um dia. Tem coisas que você está pensando que vai ser, que você fala assim, puxa vida, eu pensei que Deus ia fazer isso, espera um pouquinho. Tem coisas que Deus está preparando você para receber. Vou falar de novo, Deus está preparando você para receber o que Ele vai fazer. Deus foi preparar Davi. Davi, ele não imaginava que a sua vida ia caminhar daquele jeito, preste atenção. De repente, alguém que ficava atrás das malhadas, de repente caiu o azeite sobre a cabeça dele, de repente o pai fala para ele assim, vai lá levar lanche para os teus filhos, para os seus irmãos, e quando ele chega lá, entrega o lanche, de repente alguém passa daqui um pouco e está com a cabeça do gigante na sua mão. Meu Deus, o cara sai para entregar lanche, de repente ele é aclamado por uma multidão. Davi, ele consegue fazer um feito que ninguém conseguia, nem o exército de Israel conseguia. Ele conseguiu derrubar um gigante de mais de 2 metros de altura, um rapaz de 1,5 metro de altura, quase do meu tamanho assim, desse jeito. Imagine só a diferença quando olhou aquele momento. Mas é interessante que quando isso acontece, Davi ele sai para entregar lanche, só que tudo ali muda na vida dele. De repente você entrou aqui hoje na igreja, você não está entendendo nada. Você veio aqui para assistir um culto, mas daqui para frente algo vai começar a mudar na tua vida de uma maneira que você vai ficar sem entender o que Deus está fazendo. Davi, ele começou a ser aclamado por aquelas pessoas porque ele conseguiu algo que ninguém havia conseguido. Israel estava morrendo de medo daquele gigante. E Davi consegue, depois de um lanche que ele leva para os seus irmãos, ser criticado, ele consegue depois matar o gigante e ficar com a cabeça dele na mão e botar todos aqueles filisteus para correr. Porque era a promessa de Deus que estava começando a se cumprir. Só que Davi, ele não estava entendendo ainda o que Deus estava preparando para ele. Ele não estava, chega um momento que na vida dele, que Davi, ele começa a ver, não da maneira que ele esperava, que depois daquele momento tão extraordinário, a sua vida mudaria. Puxa vida, eu estou conhecido, olha, eu estou muito conhecido agora entre os israelitas e todo este povo, eu consegui algo, Deus me exaltou, mas de repente vira o negócio. Aquela promessa lá atrás, que ele pensava que ia ser tão simples, aí vira. Eu acredito que nesse momento Davi, ele começa a ser olhado de outras maneiras. O sucesso de Davi começa a incomodar as pessoas. Geralmente o sucesso, quando vem na nossa vida, na vida de alguém, da parte de Deus, incomoda os invejosos. Incomoda aqueles que não chegaram aonde você vai chegar. Davi, ele vai começar a incomodar só por aquele momento que Deus exaltou ele, principalmente quem? O rei Saul. E aí a gente começa o quê? A perseguição. E por que a perseguição? Somente porque ele venceu um gigante. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história. Fala para ele, vai mudar a sua história. Mas não se preocupe se alguns não aplaudirem a sua vitória. Vou falar de novo para você que está aqui esta noite. De repente alguém vai chegar para você e falar assim, como ele conseguiu isso? Como ele chegou até lá? Como ele deu esta virada? É Deus, irmão, você está debaixo de uma promessa. Você está obediente ao que o Senhor tem sobre você. Agora veja, Saul olhava para Davi e começava a dizer, peraí, esse rapaz está conseguindo algo que eu não consegui. E Saul começa a perseguir Davi. Davi, ele foi perseguido de uma maneira que ele foi parar na caverna. Só que interessante que ele procurou a caverna para se refugiar. Mas a caverna não ia definir o seu amanhã. Este momento de silêncio que você está vivendo não
está definindo o que você vai ser amanhã. Vou falar de novo. Davi estava na caverna, escondido, sendo perseguido. Se ele bobeasse, Saul o mataria. Mas Davi estava tranquilo dentro de uma caverna. Davi estava dizendo: Senhor, tá certo que eu estou me sentindo aqui sozinho, angustiado, mas isto que eu estou vivendo hoje não vai definir a minha vida. Levante a sua mão bem alto e fala assim: seja o que eu esteja vivendo, não define o meu futuro. Para de ficar falando o que você está vivendo hoje. Você já está enxergando, projetando amanhã. Alguém te pergunta: e aí? Como que você está? Aí você fala, nem fala às vezes, né? Até engasga. Agora você imagine Davi, recebeu unção de rei, e de repente ele consegue um feito maravilhoso, ele livra Israel, e de repente tudo vira contra ele. E Davi poderia perguntar o que eu falei no início desse culto: Deus, o que o Senhor tem ainda na minha vida? Estava indo tudo muito bem, minha vida estava indo legal, tudo estava caminhando, e de repente parece que tudo virou contra mim. Parece que tudo está apontando para mim. Só que Davi, ele nos ensina que as críticas que ele estava sofrendo, as circunstâncias que ele estava passando, não iria definir o que seria o seu amanhã. Não ia tirar aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Que nós vamos ver aqui, que dentro daquela caverna, ele tinha 400 homens em aperto, endividado, amargurado de espírito. E ele fez deles, e fez chefe deles, e eles eram os 400 homens. Esses homens que estavam ali em aperto, eram homens que estavam aflitos, se sentindo perseguidos, igual Davi. Você fala: como que eu vou ajudar se eu estou igual? Olha o que Deus vai fazer na vida de Davi. Depois você vai ver aqui, olha, homens endividados. Sabe o que é endividados aqui na Bíblia? Escravo de alguém, ou escravo de enormes dívidas que não deixa a pessoa sair do lugar. Todas essas pessoas foram atrás de Davi. Davi se fez chefe daqueles homens, e Davi nos mostra, mesmo a circunstância que ele estava vivendo, mesmo tudo estava meio que escuro, nada mostrava o que seria realmente, que ia se cumprir, mas Davi enxergava naqueles homens coisas que ninguém enxergava, coisas boas. Preste bem atenção: o que eu esteja vivendo não pode mudar a maneira de enxergar a minha vida. Às vezes as pessoas têm mania de enxergar os outros como ele, que todo mundo vai viver o que ele está vivendo. Escute uma coisa: se você está vivendo este momento agora, este exato momento, que parece que você está cercado, você não tem para onde ir, agora Deus está dizendo para você e para mim: olha, não olhe para esta situação que você está vivendo, nesta hora, que vai refletir o seu amanhã. O seu amanhã é outra coisa, e quem chegar perto de você, vai ver em você o que nunca ninguém viu na história: liderança. Davi se fez líder de pessoas que ninguém enxergava nada. Davi mudou a história de outras pessoas, se transformou em grandes soldados e exército. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e falasse assim comigo: Senhor, eu creio, seja o que eu esteja vivendo, mas ainda a promessa está de pé sobre a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, alguém vai bater na porta da tua casa e vai dizer: eu preciso da tua ajuda. Alguém vai bater na porta da tua casa e vai dizer assim: eu vi em você algo que nunca eu enxerguei em ninguém. Porque Davi, mesmo fugindo de Saul, aqueles homens enxergaram em Davi alguém que podia ajudar. Tem alguém que um dia deixou você, que te humilhou,
vai bater na porta da sua casa. O Senhor está tratando algo com alguém aqui. Vai bater lá e vai dizer: hoje realmente eu vejo Deus na tua vida. Eu quero encerrar aqui no Salmo 142. Abra comigo, por favor. Salmo 142. Salmo 142. Quem encontrou, diga amém. Esse Salmo 142, para nós encerrarmos, Davi escreveu dentro da caverna. Nesse exato momento. Olha o que diz o verso 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão. Quinhão significa tudo que eu tenho. Na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão, quando tu me fizeres este bem. Preste bem atenção. Ele não tinha que fazer, mas no verso 1 ele nos mostra a direção que eu e você temos que tomar quando estamos naquele momento. Deus, o que vai ser de mim agora? Fala assim comigo. Primeira coisa, eu vou orar. Vamos falar de novo? Primeiro, eu vou orar. Não é reclamar, não é dizer onde está Deus. O Senhor esqueceu de mim. Olha só como é que está a minha vida. Ou descontar em alguém, ou brigar com alguém, ou descontar na família, ou descontar em alguém que está perto de você. Davi fez isso aqui. Senhor, eu estou aqui fugido, mas o que eu vou fazer agora, o que me resta eu ergo a minha voz e falo com o Senhor. Ele vai no verso 2 e ele fala assim, olha, mas Senhor, está acontecendo algo comigo aqui. Eu derramo perante o Senhor a minha queixa, eu me sinto desanimado, eu me sinto com medo do momento que eu estou vivendo, da tribulação. Sabe o que é tribulação? Problemas. Ele vai dizer assim, Senhor, eu oro para que o Senhor me anime. Eu estou com medo de ficar desanimado, eu estou com medo de entrar em desânimo, e eu não posso isso que aconteça. Senhor, eu coloco diante de Ti toda a minha tribulação. Tudo. Esse é o segredo número 2, quando nós estamos em uma caverna, estamos sem saída, sendo perseguidos, ou quando eu e você estamos sem resposta nenhuma. Peraí, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou vivendo isto. E a terceira coisa que ele vai falar é no verso 3, Senhor, quando dentro de mim o meu espírito se esmorece, Tu conheces a minha vereda, Tu conheces o meu caminho. Quando eu estou pensando em desistir, é o Senhor que conhece o meu caminho. Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, eu não tenho ninguém para me ajudar, porque na hora que eu mais esperava que alguém me ajudasse, neste momento eu estou aqui sozinho. E geralmente quando nós estamos diante de uma pergunta, a qual está inserida nesta mensagem, Deus, o que vai ser agora na minha vida? É no momento que nós sentimos que não tem ninguém que possa fazer algo por nós. Quem já não se sentiu sozinho? Quem já não se sentiu assim? Você já se sentiu? Sozinho? Puxa vida, cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Cadê aquela pessoa que dizia, tamo junto? Você já ouviu falar tamo junto? Quem já ouviu falar o tamo junto? Ninguém?
Você tem o costume de falar para alguém assim no WhatsApp, aquela mãozinha assim, ó. Eu quero ver na hora que tudo estiver contra você, quem que vai estar do seu lado. Existe alguém que nós temos que aprender quando todos deixarem você. Davi está mostrando aqui, pare de ficar reclamando que você não tem ninguém. Pare de você ficar reclamando que não existe ninguém para te ajudar. Pare de ficar falando, se tal pessoa estivesse do meu lado eu conseguiria. Não, é você e Deus. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. É você e o Senhor. Deus está mostrando para mim e você, no momento da solidão, eu não tenho para onde ir, eu entrego tudo na mão do Senhor. Fala assim comigo, eu entrego tudo na mão do Senhor. Davi vai dizer assim, olha Senhor, estão tentando armar armadilhas contra mim. No verso 4 vai dizer assim, olha Senhor, eu olho para a direita e vejo, pois não há quem reconheça, não há nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Sabe, ninguém se importa comigo. Pergunte para o seu irmão assim, fala assim, você já disse isto? Ninguém se importa comigo? Não, o senhor não falou, né? Poxa, ajudei tanto aquela pessoa. Nossa, eu abri a porta para ela e olha, agora eu sozinho aqui, nesse momento mais difícil. Não tem quem se preocupe comigo. Não tem quem estenda a mão para mim. Ei, Deus trouxe você aqui hoje, que você pode ser esta pessoa que está dizendo isso. Não tem alguém que se preocupe comigo, que não se importa com a dor que eu estou vivendo. Davi está mostrando aqui assim, olha, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, não tem ninguém. Mas está dizendo lá atrás, eu clamo ao Senhor. É o Senhor que vai me ajudar. Você está pensando que quem você ajudou muitas vezes não vai retribuir da forma que você fez. O problema é isso de muita gente. Tem muita gente que é muito murmurento. Jesus amado, é tão murmurento que ficar 5 minutos perto dessa pessoa dá sono. Dá ou não dá? Tem gente que murmura tanto, mas murmura tanto. É só eu e Deus, só eu. Ai, que coisa chata. É verdade, tem uns que murmuram tanto na vida, irmão. Irmão, quando eu fico perto de murmurento, começa a me dar sono. Eu só não fico bocejando. De repente a pessoa fala assim, você está com quebrante, está repreendido em nome de Jesus. É claro, quem tinha que ouvir tudo isso não está aqui hoje. Não está. Ele está na internet. Davi ele vai dizer, Senhor, eu só tenho o Senhor na minha vida. Eu posso não ter mais ninguém, mas eu tenho o Senhor. Me livra de todos os perseguidores. Mas ele vem no verso 7, ele fala algo. Eu quero que você fique de pé com a Bíblia na mão. Coloca para mim o versículo 7 desse Salmo 142. Olha o que vai dizer aqui. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeste este bem. Escute, segredo. Me pergunte qual. Primeira coisa, ele começa esse salmo fazendo o quê? Uma oração. No final ele fala, Senhor, tira a minha alma do cárcere. Eu estou prisioneiro. A minha vida emocional está presa. Eu não consigo fazer nada. Eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade. Mas faz uma coisa, Senhor, o meu lugar não é no cárcere. Me tira. Me tira. Digam bem alto, me tira. Você já disse isso para o Senhor? Aí ele vai dizer, Senhor, me tira essa alma do cárcere, para que eu dê graças. Quem está no cárcere não louva, não tem um coração grato. Quem está com a alma no cárcere, cárcere emocional, cárcere espiritual, ela não tem alegria, ela não tem felicidade. Você pode dar para ela os melhores presentes que existem, não vai adiantar nada, porque a alma dela está presa. O seu emocional está preso. Ela carrega dentro dela que ela não tem expressão,
ela não tem alegria. Ele está dizendo, Senhor, tira minha alma do cárcere, porque eu quero voltar a ser alegre. Eu quero voltar a dar graças. Eu quero voltar a te louvar ao teu nome. Porque muitas vezes quando a pessoa está com a alma no cárcere, ela não tem vontade nem de sair de casa. Quando ela está debaixo de uma perseguição, não tem vontade nem de sair do lugar onde ela está. E ele fala assim, Senhor, tira minha alma do cárcere, para que eu te louve e te agradeça o teu nome. Ele está dizendo assim, Senhor, porque eu vou contar um testemunho. Porque primeiro, o Senhor vai trocar todas as pessoas que estão à minha volta que não são do Senhor. Os justos me rodearão. Tem gente que na tua vida está demais. Tem gente que atrapalhou você. Deus está dizendo assim, vou tirar, mas vou colocar gente do teu lado que te ama. Você não está entendendo. Deus vai colocar gente boa na tua vida. Olha para o teu irmão e fala assim, se tem amizade ruim na tua vida, Deus vai mover as águas. Deus vai colocar não só gente da picanha perto de você, não, meu irmão. Deus vai colocar gente que é justo, gente que ama você. Deus está dizendo assim, olha, eu vou mudar tanto a tua vida que até as suas amizades vão mudar a partir de hoje. Tudo vai mudar a partir de hoje. Aí ele fala assim, Senhor, quando tu fizesse este bem, levanta a tua mão e fala assim, a vitória que eu vou contar vai ser muito grande em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!